Nós podemos utilizar distintos métodos para estabelecer a volumetria dos reservatórios de água para distribuição. Um dos métodos que nós podemos utilizar é quando nós conhecemos o comportamento da chamada curva de consumo, ou seja, ao longo das 24 horas do dia, como varia a vazão que é demandada do reservatório. Nós vemos aqui no eixo X as 24 horas do dia, eixo tempo. Na ordenada, uma vazão em metros cúbicos por hora. Então nós vemos que, durante o período da madrugada, das 0 às 6 da manhã, a vazão que é demandada do reservatório, a população dorme, é uma vazão baixa. A partir das 6 da manhã, começa uma mobilização em busca do serviço, higienização, a vazão ordenada aumenta das 6 ao meio-dia. Depois do meio-dia, muitas pessoas demandaram água em casa por fazerem a refeição nos domicílios. No meio da tarde, a vazão cai, vai oscilando ao longo do dia e, nas 18 horas, ao final da tarde, a vazão começa novamente a demandar. Claro, este comportamento de curva varia muito segundo a cidade seja mais ou menos industrializada, o porte da cidade. Bem, nesta curva que nós temos a vazão ao longo das 24 horas do dia, nós podemos, observem, aqui nós temos uma adução, esta linha horizontal, a vazão que entra no reservatório, a linha horizontal, é constante ao longo do dia. Sempre entra água no reservatório. E a linha sinuosa é a forma como nós demandamos água para consumo a partir do reservatório. Esta figura nos permite estabelecer qual o volume exato para que o reservatório esteja em equilíbrio, ou seja, a vazão demandada em 24 horas é exatamente a que entra. Nós poderíamos obter isto por planimetria. A área 1 mais a área 3, que vem a ser igual à área 2. Então, as áreas 1 e 3 somadas dão o volume necessário exato para o reservatório. Vamos observar aqui a representação em uma tabela desta situação. Nesta tabela nós temos a faixa horária do dia, de hora em hora, na coluna 1. Na coluna 2, o consumo é uma vazão que vai sendo demandada do reservatório ao longo do dia de forma variável. O consumo acumulado é a volumetria hora a hora somada ao longo das 24 horas. E a adução acumulada, a vazão de entrada no reservatório, vamos supor aqui, seja esta linha horizontal, tenha um valor conhecido, o valor de entrada da vazão no reservatório. Neste nosso caso, esta vazão horária constante, aqui a adução acumulada, é 205 metros cúbicos por hora. Então, em 2 horas, acumulam-se 410, em 3 horas 615, e assim vai crescendo a vazão acumulada. Na última coluna, nós temos a diferença da coluna 4 para a 3. A adução acumulada menos consumo acumulado. Bem, de posse destes números, aqui na tabela, foram destacados com um asterisco na coluna da direita, a diferença entre as colunas 4 e 3, o maior valor positivo e o menor valor negativo. Vamos ver já por que se deu destaque a estes dois valores numéricos.
Vamos representar os dados de algumas colunas numa figura que veremos a seguir. Então nós temos aqui que a vazão média no dia de maior consumo é a vazão total que é demandada pela população, que é igual à vazão que entra no reservatório, dividido pelas 24 horas. Então, esta é a vazão média do dia de maior consumo, usualmente segundas-feiras. Bem, uma forma de obtermos o volume do reservatório seria o diferencial, pegando aqueles dois dados destacados com asterisco na coluna da direita, 575, valor positivo, menos o menos 395, que é o menor valor. Menos, menos. Ou seja, somam-se os volumes. Este é o volume que deve ter o nosso reservatório para que a vazão que é demandada seja exatamente aquela que entra no reservatório. Claro, nós sempre estabelecemos uma folga. Veremos isto mais adiante. Qual será esta folga? Aqui nós temos então duas colunas representadas nesta figura. A curva reta inclinada é a vazão de entrada no reservatório, que é 205 ou 209, não lembro agora, metros cúbicos por hora. Esta reta, que se mantém ao longo da duração do dia, aduzindo uma vazão constante de entrada no reservatório. A linha tracejada é o consumo acumulado, certo? Então, vem sendo o consumo, a água que é tomada do reservatório para abastecer a população, o valor acumulado ao longo do dia. É claro, ao final desta linha sinuosa, ao final das 24 horas, o volume que foi demandado, linha azul, é igual ao volume que foi aportado ao reservatório ao longo das 24 horas. Pouco menos de 5.000 metros cúbicos em um dia. Esse é o chamado diagrama de massas para a adução contínua. Aqui tem algum texto que eu já me reportei aos comentários, certo? Então, aqui, para complementar, se nós quisermos obter graficamente o volume exato do reservatório, nós pegamos o afastamento que há entre as duas tangentes aqui representadas, a curva do consumo acumulado, linha dos pontos. Uma tangente aqui e a outra tangente aqui. Então nós temos duas tangentes, a curva pontilhada, e este afastamento me dá o volume necessário ao reservatório para que ele contenha exatamente a vazão que é demandada pela população. Então nós vimos como obter graficamente o volume do reservatório, conhecido o comportamento da curva de consumo. E nós vimos também aqui pela tabela como que é obtido o volume necessário para o reservatório ter exatamente a vazão que é demandada. Então, este método aqui foi um dos métodos para dimensionar reservatórios, quando nós temos o comportamento da curva de consumo. Era este o método.